Bom dia. Vamos criar uma tela de login, no caso, e um formulário de cadastro de usuários usando PHP e MySQL. Jump Apache. Inicializados. O primeiro arquivo é o index.php.html, onde terá o nosso formulário de login. Sim. Até porque também é a primeira página que será exibida pelo servidor quando executamos. O segundo será a ação login para fazer e consultar os dados e também imprimir e também aplicar um select para verificar se realmente os dados existem no nosso banco de dados. Teremos um arquivo de conexão para interligarmos o nosso sistema com base de dados. Teremos o arquivo para cadastrar o usuário, server.html, e teremos um outro chamado ação usuários.php. Então temos já 5 arquivos e o sexto será a nossa página inicial. Página inicial.php. Para o arquivo index, como é do tipo HTML, vamos simplesmente criar um arquivo, um formulário com um botão, sem efeitos em CSS e não só. As etiquetas já conhecemos, todas elas. Ok. Ok, no nosso corpo vamos começar por desenhar o formulário. Abrimos a etiqueta forma. Iremos enviar os dados via method post e teremos um action chamado ação login.php. Certo. Avançando para o nosso formulário, teremos no caso 3 inputs, né? Somente uma label, do tipo texto, o seu nome é txt nome, um quebra-linha, teremos mais uma label com texto, senha de acesso, e o seu input é do tipo texto, o seu nome é txt senha. Para já teremos mais um button, um outro input do tipo, que será do tipo password, que será do tipo submit, e aqui teremos btn entrar, cujo rótulo será entrar no site. Teremos mais ou menos isso. Ok. Uma label, a segunda label, 2 caixas de entrada, uma do tipo pessoal e uma do tipo texto, e também um botão. Então a ação deste documento está cá, que é a ação login.php. Podemos salvar isso. Antes, porém, temos que criar o nosso banco de dados usando o que é o MySQL para facilitar o processo. Enquanto o navegador abre,
certo? Então teremos aqui o localhost. Eu estou a usar o porto 8080. Para os colegas, simplesmente localhost /php myadmin. Ok, tenho aqui o meu PHP myadmin. Eu vou em base de dados. Ou posso clicar em novo, mas vamos em base banco de dados. Vamos para novo banco de dados. Sim, o nosso banco vai se chamar login PHP. Nome do banco de dados. Número de HTTP usuários. Terá 4 valores, no caso. Teremos 4 campos, sim? Vamos executar isso. O nome do banco de dados é login usuário, login.php. O nome da tabela é login usuários. O primeiro campo é o ID. O segundo campo é usuário. O terceiro campo é senha. O quarto campo é nível. Aqui teremos do tipo varchar. Tamanho será 100 e também 100. Mais avante, vamos permitir apenas valor nulo nos últimos 3 campos, excepto a chave primária, e aqui eu me defini como chave primária. Vamos apenas selecionar a primeira opção. Teremos essa caixa de diálogo, basta executarmos. Então este campo já foi definido como chave primária da nossa tabela. Sim? Depois disso é só salvarmos. Então temos uma tabela cá na nossa base de dados. São os campos ID, usuário, senha, nível. Nota que o banco de dados chama-se login PHP e a tabela é tb usuários. Sim? O nosso projeto está salvo em localhost. A pasta é --. Ok, estamos aqui no nosso formulário, sim? Também podemos verificar que o nome do usuário está já meio estranho. Certo, salvamos. Ok. Estamos aqui a entrar no site, arquivo não encontrado, que é o ação login. Então, feito isso, temos que criar a ação deste documento. Aqui. O nome do documento é ação login. Podemos salvar este. Está na nossa pasta htdocs, c, champ, htdocs e traço igual traço. É ação login.php, salvamos, que é a ação que será disparada por este documento. Para tal, vamos abrir as etiquetas de PHP. O primeiro processo é incluirmos a conexão. Como é que fica a conexão? Este documento cá. Vamos salvar como conexão.php. A conexão com a base de dados, nós vamos criar simplesmente a estrutura e vamos criar uma variável do tipo con, que será igual a mysql underline connect. Isso leva para o padrão 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o número do servidor, no caso o servidor local, localhost. O segundo parâmetro é o número do usuário do banco do servidor, que é root. A minha senha está vazia, pode continuar branca. E o meu banco chama-se PHP, chama-se login PHP. Isto é. O meu arquivo de conexão
Eu armazenei a conexão nesta variável chamada con, em que teremos a MySQL de connect. Claro, não é MySQL, porque antigamente nós teríamos isso. Por exemplo, antigamente seria assim, mas só que agora algumas coisas estão mais evoluídas, então mudamos o padrão de desenvolvimento. Por exemplo, temos aqui DB, teremos, por exemplo, isto. Anteriormente tínhamos que usar apenas MySQL Connect, exceto a letra I, mas agora estamos a utilizar MySQL I e leva 1, 2, 3, 4 parâmetros. Anteriormente com a MySQL simplesmente temos apenas número do usuário, nome do servidor, usuário, senha, e teremos essa linha para poder fazer a seleção da nossa base de dados. Mas estamos a usar agora este padrão novo. Então salvo isto. Podemos salvar. Primeiro processo, vamos fazer o quê? Já que nós precisamos que a nossa ação tenha acesso ao banco de dados, então devemos incluir todo este arquivo dentro da ação login. Então vamos usar o senhor require once. Require once aqui, connection. Quer dizer que o sistema tem que invocar e requerer primeiro este arquivo. Porque é porque ele quem possui a instrução para conectarmos com o servidor e a base de dados. Sim, e se tiver uma pasta anterior, é só fizermos isso. Se tiver uma pasta posterior, é só fizermos isso aqui. Vem o nome da pasta. Como está na mesma pasta, fica simplesmente assim. Feito isso, vamos agora começar por adquirir os valores do nosso formulário, usando o método POST. São dois campos, txt nome e txt senha. Primeiro teremos a variável nome, que será igual ao método POST. Pegamos, temos a variável senha, que também será igual ao senhor POST txt senha. Nessas duas linhas, nós adquirimos os valores do formulário. Adquirimos o valor desse e adquirimos o valor deste. Feito isso, agora teremos que verificar se realmente este usuário existe no nosso banco de dados ou não. Como é que fica? Podemos fazer isso, dados, ou podemos fazer login, igual a MySQL, query para consulta. Esse é o MySQL, ele leva dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a conexão com a base de dados, o segundo parâmetro é a instrução SQL. No nosso caso, esta linha incluiu este documento. Esta linha incluiu todo esse conteúdo. E quem possui a conexão com o banco de dados é esta variável. Então temos que copiar a variável e virmos colocar cá como primeiro parâmetro. Mas essa variável não declaramos aqui, não possui nenhum valor. Não possui, porque está aqui. E nós invocamos cá. Então, com a instrução que nós queremos executar é o select. Nós vamos tabela TB usuários. Sim, temos aqui TB usuários, nome da nossa tabela. Onde queremos pegar login igual onde o nome que ele digitou, o nome do usuário, teremos o usuário senha, certo? Onde no campo usuário, quer dizer, este campo do banco de dados chamado usuário possui o valor que foi informado pelo usuário.
se for mesmo este valor ou não. Ficamos assim. And senha. Senha é quem? Senha é o segundo campo da nossa base de dados que nós queremos verificar. Então teremos senha. No campo senha, se possui uma senha igual à senha que o usuário informou. Ok. Feito isso, para nós já temos assim uma instrução muito bem definida. Então ele vai fazer um select verificando, usando como cláusulas o variável nome e a variável senha. Este nome foi informado aqui no nosso formulário. Esta senha também foi informada no nosso formulário pelo usuário. E depois teremos o que? Ele vai para o banco de dados, verifica se no campo usuários e no campo senha possui um valor que veio carregado cá pelo usuário e também se possui uma senha enviada pelo usuário. Isto é, ele vem até o banco de dados, vai verificar se aqui no usuário possui, por exemplo, Cito, e se a senha é 1, 2, 3, 4. Avançando, temos uma instrução SQL que nos permite verificar o número de linhas afetadas, porque este select aqui irá armazenar um determinado número de linhas. Então, temos a instrução MySQL no rows, sim, if MySQL no rows, número de linhas for diferente de 0, por exemplo, isto é, esta variável vai possuir um número. Quando você faz um select, ele retorna um determinado número de registros. Então, se ele por acaso, quando fazer o select, encontrar 0, quer dizer que o valor aqui é igual a 0. Então, vai nos dar, teremos que ir para o nosso else. Caso ele aplica um select e armazena, por exemplo, uma linha que ele encontrou, ali sim o valor aqui é diferente de 0. Teremos 1, 2 e assim por diante. Ele terá o quê? Este valor. Então, se ele por acaso encontrou um registro que se for diferente de 0, ali se fizemos o quê? Chamamos a nossa página inicial. Como é que fica? É other location página, porque essa página cá, página inicial, ponto php. Deixa eu saber essa página. Ok, chamo a página inicial ponto php. Se não, é other location, me leva para index.html. Isto é, se ele por acaso encontrar um usuário registrado, então vai me direcionar para a minha página principal. Se ele não encontrar, vai me direcionar para a página index, que no caso é a nossa página de login. Sim? Aqui nós podemos ter uma estrutura como essa. Teremos apenas isso aqui. Ok. Então, isso quer dizer que a nosso arquivo está funcionando. Vamos agora para cadastrar usuários.html. Aqui para nos permitir cadastrar usuários. Salvamos cadastrar usuário.html. Mas antes vamos poder chamar este senhor cá. Vai ter um link href, vai para cadastrar usuários.html. Então queremos um link que vai chamar uma janela, um documento HTML chamado cadastrar-usuário.html, certo? Temos mais ou menos isso.
Ok, então avançamos agora para registrar usuários. Temos HTML. Temos um formulário para registrar usuários, sim? Temos um form. Temos um método que será post. Temos uma ação. A ação qual será? Ação usuários.php. Temos ação. Input do tipo texto. Porque na nossa base de dados nós queremos cadastrar aproximadamente tantos poucos campos. Queremos cadastrar o usuário, senha e nível. Então teremos que ter um campo chamado usuário, com senha, o outro nível. O nível poderia ser um select, por exemplo. Um select e option. Por exemplo, administrador. Cliente. Por exemplo, outro. Aqui teremos o valor. Administrador. Cliente. Outro. Aqui será name txt nível, certo? Aqui teremos uma label. Nome do usuário, o tipo texto, txt nome. Teremos uma label. Aqui também teremos do tipo texto, será o txt senha. E por fim temos uma última label no nível de acesso. Salvando. Então temos um formulário em que vai nos pedir o nome do usuário, vai nos pedir a senha de acesso, vai nos pedir também o nível. Aqui podemos dar um quebra-linha. Aqui um quebra-linha. Ok, e está tudo certo, certo? Vamos para o nosso navegador, por exemplo. Vamos lá verificar como é que está. Atualizei. Quando vou em usuários, ok, temos aqui um formulário, né, com determinados campos. Ok. Falta mais outro componente. Agora vamos para a ação deste documento. Como é que fica? Temos que primeiramente acessar todos os dados desse formulário. O txt nome, txt senha e txt nível. Ação usuário, vamos etiqueta PHP. Tal como temos aqui em conexão, por exemplo. Isso não é necessário. O primeiro processo é incluir a conexão. Tal como no documento principal, primeiro temos que incluir a conexão. Segundo, vamos adquirir os valores. O primeiro valor é nome. Vem com o método post com campo txt nome. Temos o segundo campo que é senha. Aqui também usamos o método post. Vem com o campo txt senha. Terceiro, temos o nível, que também usamos o método post, está com o nome de txt
txt nível. Desse jeito nós fizemos o quê? Adquirimos os valores do nosso formulário aqui. Pegamos txt nome, txt senha e txt nível, sim? E feito isso, agora vamos executar mais uma outra instrução. Por exemplo, vamos cadastrar. Cadastrar será igual aqui na MySQL query. Como sempre, dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a conexão, que temos aqui. O segundo parâmetro é a instrução SQL executar. Queremos inserir. Então, inserir é o insert into tb usuários, porque é o nome da nossa tabela. Os campos da nossa tabela quais são? Temos aqui os campos usuário, senha, nível. O ID não será necessário porque é autoincremento e a nossa chave primária, sim? Teremos o usuário, senha, nível. Então aqui vamos os campos, primeiro que é o usuário, senha e nível. Certo, temos aqui usuário, senha, nível, certo? Depois disso temos a palavra reservada values, que são os valores, e temos que carregar cá os valores que nós desejamos guardar na base de dados. Quais são os valores? É o nome, queremos guardar a senha e queremos guardar o nível. Sim? Ok, então temos inserir na tabela usuários, no campo usuário, campo senha, campo nível, os valores nome, senha e nível que foram adquiridos usando o método POST. Vamos lá verificar isso, se realmente cadastrou. Ali sim. Vamos executar uma mensagem, vamos embutir um código em JavaScript. Vamos incluir um script aqui dentro. Sim. Depois vamos poder fechar o nosso script. Uma vez que ele resiste ao usuário com êxito, nós podemos encaminhar para o arquivo index. Então vamos ao DOM window.location.href. Aqui vamos para o arquivo index.html. Depois ele terminar de fazer o registro. Se ele não registrar, ali sim vamos pegar na mesma mensagem e alterar apenas o conteúdo. Por exemplo, será falha no registro do usuário. Ele não irá para o index, ele deve voltar na página chamada cadastrar usuários.html. Sim? Então aqui, primeiramente vamos buscar os dados no formulário, que é este. Pegamos o nome, a senha e o nível. Depois de nós adquirirmos os valores, então executamos a instrução SQL. Inserir os dados na tabela usuários, nível e assim por diante. Sim? Também aqui falta ponto e vírgula, tem que meter já ponto e vírgula. E por fim teremos verificar se realmente cadastrou, né? E temos uma mensagem e nos redireciona para o arquivo index.html. Caso não, temos uma mensagem e vai nos voltar para o mesmo formulário. Então, feito isso, primeiro que não temos nenhum usuário cadastrado aqui no nosso banco de dados. Está aqui, não tem nada. Vamos tentar primeiro por cadastrar usuários. O nome do usuário será Padre Nelson. A senha será 1234. Nível administrador. Não temos um botão para registrar.
Então, vamos lá novamente no nosso cadastrar usuário.php e vamos criar um input do tipo submit, name é o btn cadastrar e o seu valor é registrar o usuário. Sim, feito isso, vamos lá testar novamente. Ok, estamos aqui a registrar o usuário, Padre Nelson, 1, 2, 3, 4. Está aqui o usuário registrado com êxito. Quando irmos para o nosso banco de dados, por exemplo, vamos procurar. Está aqui, PE Nelson, 1, 2, 3, 4, nível é administrador. Sim? Agora vamos tentar fazer um login com qualquer usuário, qualquer senha. Entrar no site, não está dando nada. Vamos verificar que ele não fez nada. Então vamos voltar aqui ao principal. E se eu pôr o Padre Nelson e a senha 1, o que ele faz? Também não fez nada, certo? Então temos que ir lá verificar onde é que nós vamos. Ele registrou. Vamos aqui para a ação login. Select from TV usuários. Where aqui seria usuário e não usuários. Então temos que passar a retificar. Aqui o campo chama-se usuário. Já apaguei. Aqui no nosso banco também está assim. Tá usuário, senha. Ok, vamos avançar agora. Salvar todos. Vamos lá começar primeiramente com o nosso Padre Nelson. 1, 2, 3, 4. Ok, ele me direcionou para a página inicial. Se eu pôr o Padre Nelson 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele me volta no arquivo principal. Sim? Então temos aqui um login e quando queremos cadastrar o usuário, tá aqui temos uma tela de cadastrar o usuário. Sim? E para as mensagens, por exemplo, se ele realmente fez login, podemos mostrar uma mensagem. Se ele não fez, também vamos mostrar uma mensagem. Temos aqui um echo. Temos um script novamente. Alert. Por exemplo, o usuário não registrado no site. Ponto vírgula. E podemos meter um window. Ponto location. Ponto href. Nos leva em que pasta? E leva no arquivo no documento index.html. Isso aqui pode sair. Então nós teremos uma mensagem e também aqui teremos a mesma mensagem, por exemplo. Temos que fechar o script. Ok? E aqui fizemos a mesma coisa. É só para a página inicial, .php. Teremos, por exemplo, login. Login fechado com êxito. E vai para onde? Vai para a página inicial .php. Então, temos um simples login usando PHP e MySQL, certo? E uma das coisas que nós podemos ficar em editar são em termos de criptografia. Podemos criptografar todos esses dados. Sim, ok. Vamos primeiramente testar. Vou registrar Citocamba. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui mais um outro problema. Cadastrar usuários aqui não será do tipo teste, pode ser do tipo password para ocultar, sim? Vamos lá. Citocamba. 1, 2, 3, 4, 5. Vou meter lá como cliente.
Tá aqui, usuário registrado com êxito, fomos. Se eu ir para o banco de dados, por exemplo, vou atualizar. Tá aqui, Instituto Kemba 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para criptografarmos os dados, basta uma instruçãozinha. Tá aqui na senha, vou meter MD5. E no final também um parênteses, né? Já criptografamos a senha. Vamos para o login. Tá aqui a mesma coisa, MD5. Abre parênteses. E antes da vírgula alta, fecha parênteses. Vamos salvar. Temos aqui MD5. Sim. Fechou cá. Podemos salvar tudo. Vamos lá verificar como é que ele vai fazer a criptografia. Já achar um novo usuário. Mr. Polak 1, 2, 3, 4. Nível outro. Usuário registrado com sucesso, sim? Quando vamos para o nosso banco de dados, tá aqui, Mr. Polak foi registrado e a senha foi criptografada, sim? Foi criptografada. Isso automaticamente anula, no caso, como temos aqui criptografia, não vamos conseguir entrar com as credenciais antigas, mas 1, 2, 3, 4. Login efetuado com êxito e tem aqui a página inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Se eu entrar aqui, o usuário não registrado no site e me volta para a minha tela de login. Muito obrigado e até a próxima.